the long and winding road, long and winding, leads to your door. We'll never. Olá, eu me chamo Carolina Claré, sou cantora, estudante de canto lírico da Escola de Música da UFMG, inclusive aluna da professora Luciana Monteiro, que foi quem fez o convite para o Casa Leão participar deste programa do Viva Música, versão virtual, devido à pandemia, né? Olá, eu sou Leonardo Clementini, sou estudante da UFMG, eu faço o curso de composição na Escola de Música e minha história com a música começa com uns 10 anos de idade, quando minha mãe me coloca numa escola da banda de música Santa Cecília, lá de Campo Belo. E paralelamente eu comecei a tocar também na igreja, na mesma época. E na banda de música eu tinha contato com o instrumento de sopro, então eu comecei com trompete, depois eu passei para bombardino e fui aprendendo outros instrumentos, trombone, saxofone. E era tudo na partitura, né? O maestro colocava a partitura, a gente tinha que ler. E na igreja já era um processo um pouco diferente, porque lá eram instrumentos, teclado, guitarra, baixo elétrico, né? Bateria. E lá era uma coisa meio assim, de ouvido. Então a gente tinha que tocar meio de ouvido, assim. E aí eu fui desenvolvendo esse aprendizado meio em paralelo, né? A coisa de tocar de ouvido e de ler partitura também. Bom, eu sempre cantei desde criança, assim, desde criancinha mesmo. Sempre fiz parte de grupos corais. Só que eu tenho uma primeira formação, eu sou formada em psicologia pela UFMG. E aí eu tomei uma decisão pela música mesmo, foi em 2015, eu fiz uma mudança de carreira, né, uma transição de carreira para a música só em 2015. Mas desde então, até um pouquinho antes, eu já estava trabalhando com música com muita frequência, assim. Eu ingressei meio que ao mesmo tempo que eu tomei essa decisão de vir fazer música, estudar para passar em vestibular, eu consegui ingressar no Coral Ars Nova da UFMG, né? Eu sou bolsista, a gente recebe um incentivo bom para fazer parte desse corpo artístico. Então, basicamente, o meu trabalho é música. Em Belo Horizonte, eu participei de algumas bandas também, né? Bandas de rock. E uma das bandas, né, que foi o Nem Secos, né? Onde que eu conheci a Carol. Maybe, há quanto tempo? Maybe, há quanto tempo? Ela já tem 18 anos de carreira, assim, trilhando uma carreira bonita. Passaram vários integrantes e quando eu entrei, na formação que eu entrei, eu era a única vocalista mulher. E apesar de que todos cantavam, né, revezavam o vocal líder, né, de cada música e fazia back, né, todo mundo, é uma banda em que todos cantam. Foi nessa banda, no Nem Secos, que eu conheci o Léo. O Léo é o guitarrista do Nem Secos. E desde quando a gente começou a namorar, a gente começou a fazer algumas coisas juntos, né? Tocar juntos. E a gente chegou a participar de alguns programas. Então tem um programa Sons de Minas, que a gente foi convidado para participar, né? Que era o Paulo Mourão, que nos convidou e foi assim nossa primeira aparição enquanto, né, Carolina Claré e Leonardo Clementini, né, enquanto um duo, assim. Foi a nossa primeira aparição tocando as músicas que a gente gostava e tal, que já teria mais uma cara já do nosso trabalho. Caía
acabou que a gente constituiu um duo, né, de voz e violão. Eu queria pegar algumas peças de repertório brasileiro, mais clássicas, né, de canção brasileira, pra gente fazer, pra prestar concurso, por exemplo, igual o da Assembleia, né? A Assembleia tem o projeto Segunda Musical, e a gente estava no intuito de seguir nessa linha, né? De buscar fazer uma música erudita, tanto para desenvolver o meu lado de canto, quanto para ele continuar com alguma intimidade com o violão clássico, né? Violão erudito, que era o que ele também estudou lá na UEM. Acabou que a gente teve várias demandas de tocar, de cantar em alguns lugares um repertório mais popular. O que foi abrindo a nossa cabeça, assim, para fazer um repertório popular, fazer cover mesmo das coisas que a gente gosta, mas com a pegada mais nossa. A gente foi meio que construindo uma linguagem de nós dois, né? Já não era Carolina cantando, lírico, não era só Leonardo tocando, ele também tem um trabalho solo de rock progressivo, e a gente estava caminhando para construir uma identidade musical, só que não tinha nome. O nome do nosso trabalho só veio depois que eu fui para Recife participar era uma oficina de canto lírico. Fui lá para Recife e tava numa imersão de canto lírico e áreas e tudo e tal. Mas um belo dia eu fui fazer um turismo na cidade, né? Na cidade linda de Recife. Aí eu andei sozinha e, andando para a parte histórica da cidade, eu me deparei por um casarão abandonado, assim, que ele era todo esculpido com formas animais e no centro tinha a figura de um leão. Aí, embaixo desse leão, em volta, né, dessa figura de leão, estava escrito Casa Leão. Que até lembra um pouco esses leões aqui, que aí a gente acabou trazendo essa ideia, e pelo fato de nós dois sermos leoninos e tal, né, e a gente gosta muito, né, dessa coisa do leão e tal, dos felinos. A gente tem uma gata que é a Balufa, e a gente gosta muito disso. Então essa coisa de leão sempre permeou a gente desde que a gente convive. E aí eu mandei uma foto dessa casa pra ele, pronto, pimba, Casa Leão apareceu. Tanto no sentido de Casa Leão, da casa, da estrutura casa, porque em pouco tempo a gente também começou a compartilhar uma casa, então seria uma casa só de leoninos. Casa Leão também, ao mesmo tempo, é um casal leão, os dois de leão. E a gente demorou, já é. Achamos que identificamos com o nome e começamos a desenvolver até um material visual pra gente, com uma logo, um logotipo que identificasse Casa Leão. E pensamos em fazer o que a gente estava, né, amadurecendo, esse trabalho musical que a gente estava amadurecendo. A gente pensou em vender, em fazer um projeto comercialmente atrativo, assim, às vezes para o mercado de casamento e tudo mais. E aí eu embarquei forte nessa ideia de vender um grupo de casamento, por exemplo, que tivesse arranjos com uma pegada mais de rock ou com uma instrumentação diferenciada, né? Aproveitando da expertise do Léo de fazer arranjos, e por ter muitos colegas músicos, a gente tem muito contato, tem muitos colegas muito bons em diversos instrumentos, né? Então a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos montar um grupo de música para evento, mas com a nossa pegada, que o diferencial vai ser trazer novas possibilidades, às vezes para aquelas músicas que todo mundo gosta, que fazem sentido. Por exemplo, um casal de noivos, né? Vamos fazer com que essa música se torne ainda mais especial, só que com uma nova roupagem, com um arranjo interessante, né? Partiu, bora! Aí
Eu criei página no Facebook, criei a página do Instagram, a gente fez um site, tudo. Isso foi no final de 2019, a gente já estava planejando para o grande lançamento ser em 2020. Chega 2020, a gente já estava, inclusive, com 2 contratos, assim, super felizes. A gente teve 2 contratos com noiva, já estava tudo certo. Na semana do casamento da primeira noiva, a cidade é fechada, né? Com a pandemia e tudo, lockdown, o casamento ele foi cancelado, né? Nem foi adiado, foi cancelado, e a gente ficou assim, e agora, né? Na verdade foi um pouco meio despretensioso até, porque a gente começou a fazer uns vídeos assim, eu pegava violão, né? A gente pensava numa música e tal, e aí o violão, a guitarra, a gente bolava o arranjo. À medida que vai surgindo ideias, a gente... vamos fazer tal música de tal compositor? Vamos! Tiramos um tom, pensamos num formato, às vezes a gente muda a forma, a gente dá uma deslocada em alguma coisa e nasce um arranjo de um cover, né? E uma vez que fazendo os arranjos, a gente, por que não fazer clipezinhos, né? Para lançar essa música de alguma forma mais fácil para a internet, porque até então era a única ferramenta que a gente conhecia, o YouTube. E a gente começou os nossos vídeos assim, meio com uma ideia de uma narrativa, então a gente constrói meio que uma historinha e aproveitando os recursos, né, que a gente tem, que não são muitos, mas bom, a gente tem algumas coisas, né, alguns recursos de equipamento e tal, e um pouco conhecimento assim, né, de edição. Edição de áudio é uma coisa que eu já até trabalhava há mais tempo, assim, né, eu já produzi um disco, né, chamado Telecoco, com o Jorge Dissonância, que é um músico sergipano, então eu já tinha um pouco de experiência nessa parte já assim, de produção musical. E aí a gente começou a aventurar nessa coisa de vídeo, então a gente criava uma narrativa, meio que contava uma história, tanto que um dos primeiros que a gente fez foi o Moon River. A gente fez uma versão de Moon River e aí tem uma historinha que a gente baseou, né, na história do filme, né, Bonequinha de Luxo. Então a gente construiu uma cena assim e a gente fez a música, a gente fez essa versão, né, que é com guitarra e a voz da Carolina. E aí a gente divulgou isso, né, a gente criou um canal no YouTube pra gente lançar essas coisas, né. A princípio era isso que a gente estava fazendo. Só que a coisa foi tomando uma dimensão, né, no início da pandemia, as pessoas ficaram deslumbradas com o poder da música, com o poder do entretenimento, das lives e tudo. E a aceitação das coisas que a gente fazia foi ficando muito grande. E criaram até demandas assim, por que você faz uma live? Mas gente, vamos. Então, a gente, além de montar clipes, a gente começou a fazer um repertório para fazer lives, né? Lives no YouTube. E desde então, desde a primeira live, a gente não tem parado de fazer conteúdo para internet. A gente, inclusive, fez uma campanha gigante para alcançar 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, para a partir desse 1000 começar a monetizar, a patrocinar as nossas publicações lá no YouTube. E aí a gente fez a nossa primeira live, que foi um processo bem difícil, assim, a primeira, porque a gente não sabia direito como fazer, as plataformas que a gente precisava, os programas para poder transmitir, os equipamentos e tal. Então, pouco antes de começar a live, que já começou atrasada, a nossa primeira, assim, começou com uns 20 minutos de atraso, eu ainda estava soldando cabo ainda para poder ligar os equipamentos para a gente poder fazer. Ainda lembro
depois, né, as pessoas continuaram assistindo, a gente deixou disponibilizado, né, no nosso canal. E aí depois veio a ideia de fazer uma outra, né, quando foi perto de julho, acho, que a gente fez uma live de festa junina, assim, com essa temática. Something in the way she moves attracts me like no other love. E aí a gente já pensou um pouco melhor, assim, a questão do som já foi melhor, porque a gente, né, eu lembro que na primeira a gente teve alguns probleminhas com o som, porque acabou que tudo ficou só de um lado, assim, né, no estéreo ficou só de um lado. E aí da segunda vez a gente já estruturou melhor, já testamos, a gente teve mais tempo para poder passar o som, para testar, então já foi um pouco melhor. Mas mesmo assim ainda teve alguns outros problemas, porque a gente teve problema com a luz, então tipo, na hora de começar a live, assim, tipo, a gente fez uns spots, né, a gente comprou umas lâmpadas assim de LED, a gente fez um softbox de papelão mesmo, assim, bem improvisado, pra gente ter uma iluminação um pouco melhor, porque a primeira a gente teve outros problemas com a luz também, a iluminação não estava muito legal. Aí na segunda teve uma hora que a luz ela caiu, assim, tipo, aí na hora de começar a live a gente teve que arrumar essa coisa da iluminação. Depois a gente recebeu um convite também para fazer uma live de aniversário, que é uma aluna minha, a Sofia. A gente conversou sobre o repertório que ela gosta, que os pais gostam, que fazem sentido. Montamos uma sequência, né, um repertório especial para essa live e fizemos uma espécie de show remoto para o aniversário da Sofia, né? A gente achou isso inusitado, mas de repente é um novo mercado. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Nós fomos convidados para participar de alguns eventos em ambiente virtual. E um deles foi o webinar, um evento internacional da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Nós apresentamos, né, tinha uma temática relacionada à tecnologia, no direito, e aí nós apresentamos. Foi um evento muito, muito legal, foi uma oportunidade de conhecer também outras pessoas, né, de criar esse intercâmbio. Um outro foi o convite da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um evento da Rede Longevidade, que era um lançamento de um aplicativo voltado para terceira idade, né? Então tinha essa temática da inclusão das pessoas de terceira idade nesse universo, né, das mídias digitais e tal. E aí nós apresentamos uma música que foi o Tempos Modernos, do Lulu Santos, que tem muito a ver, né, com essa coisa das gerações, né, e do futuro. Aí teve um outro evento também, uma outra live que a gente participou, que foi uma live do Rubem Arendes. Ele faz parte do bloco Então Brilha, e a live dele se chama Baile Florescente. E foi uma oportunidade muito legal também, porque tinha uma temática sobre secos molhados, e o Pablo Cardoso, que é nosso amigo também, ele fez parte também do grupo Nem Secos, e nós tivemos essa oportunidade de poder encontrar com ele nessa live.
Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy. Glad tidings of comfort and joy. Com essa live de Natal, a gente já tava com uma estrutura melhor, assim, de experiência mesmo, né, dessa coisa de live, de estar fazendo as coisas em casa. E aí foi um resultado muito legal também, assim, a gente teve a gente pensou mais no repertório que a gente ia apresentar, no cenário, então a gente fez algo assim, já um pouco mais planejado. É um alcance que a gente não imaginava que teria, né? Um projetinho que nasceu dentro de casa, nas paredes da casa inteira, né? A gente fica tentando achar novos fundos, novos cenários para as nossas produções, porque todas elas, até hoje, sem exceção, foram nas dependências da nossa casa, assim, com os recursos que tem aqui dentro. E tem saído algumas produções legais, a gente tem tido um retorno que as pessoas gostam, as nossas lives, as pessoas sentem muito carinho, marcam na agenda, compartilham com as pessoas. A gente sente que estamos entrando na casa das pessoas através da internet mesmo. Nós começamos com esses recursos que a gente tinha. São alguns equipamentos, algumas coisas que eu tinha já, monitores de referência, placa de áudio, alguns microfones, caixa de som. E eu e a Carol, a gente foi juntando as coisas, né? Alguns instrumentos que ela já tinha também, alguns equipamentos que ela já tinha, a gente juntou essas coisas e com o tempo, com esses trabalhos que a gente foi fazendo, né, durante a pandemia e tal, a gente foi adquirindo mais coisas, então a gente foi estruturando um pouco melhor, assim, né? A gente adquiriu mais microfones, pedestal, e a gente foi investindo também no aprendizado, né? A gente começou a estudar mais, eu comecei a estudar mais a parte de edição de vídeo, que era uma coisa que eu não trabalhava muito ainda, né? Com áudio até já tinha mais experiência, mas vídeo é uma coisa que eu não tinha trabalhado tanto, assim. Então eu tive que estudar mais sobre edição, sobre cortes e tal, e efeitos. E a Carol estudou também bastante, assim, sobre essa questão de marketing digital, de design gráfico, né, para produzir o material visual do Caso Leão. Então a gente foi dividindo essas tarefas, assim, e quando a gente faz as nossas produções, a gente está sempre trocando ideia, a gente está sempre fazendo junto, sempre pensando junto as coisas. Às vezes quando a gente faz animação, às vezes 2 horas da manhã, a gente está recortando coisa na mão, assim, papel, para poder filmar, para fazer um time-lapse. Então às vezes a gente faz, a gente fica tirando uma foto de cada vez e tal, e às vezes são, sei lá, 300 fotos para fazer uma animação de 10 segundos, assim. Então a gente fica um tempão, assim, trabalhando nessas coisas, e a gente vai fazendo essas coisas juntos. E isso é muito bom pra gente. A gente sente que a gente tem crescido bastante, né? Fora as coisas, né, as outras coisas paralelas, porque igual eu, enquanto compositor, né, eu ainda consegui participar de outros eventos, de concursos e tal, e atender as demandas, né, da faculdade. Então essas coisas que são, pra gente, é sempre um ganho, né? A gente está sempre em constante processo de aprendizado e evolução. Então, pra gente, Casa Leão, apesar de o nosso lançamento, né, o ano de 2020 ter sido marcado pela pandemia, pelo isolamento social, pela interrupção das aulas, interrupção dos eventos ao vivo, a gente ainda assim ficou muito satisfeito em
ter tido essa sacada de continuar produzindo, mesmo que só os dois, com os recursos que a gente tem, porque ver um resultado, tempo também, né? com o tempo que a gente tinha, afinal, apesar da interrupção ao vivo, a gente continuou tendo as tarefas escolares, desenvolvendo outros trabalhos de outras áreas. Pra gente foi muito enriquecedor desenvolver um projeto próprio, né? Porque até então a gente nunca teve essa oportunidade de ter uma maior liberdade criativa. Assim, a gente participa de muitos grupos musicais, né? Eu, por exemplo, tenho essa trajetória no coro, trabalho como prestadora de serviços em eventos também, né? Com vários grupos de casamento. E a gente sempre eu contribuo na interpretação vocal das músicas e tudo, mas normalmente os arranjos estão prontos. A única coisa que dá para escolher são as tonalidades, às vezes. E a gente desenvolvendo um projeto em que tudo é pensado por nós dois, assim, a gente senta, faz um brainstorm de tudo, desde qual tonalidade fica melhor, qual a forma da música, como que a gente vai... Quais instrumentos? Qual é a instrumentação, como que é a melhor forma de divulgar, se convém fazer um clipe, se convém colocar numa live, se a gente faz uma próxima live com uma temática tal para encaixar esse repertório. A gente tem uma série de ideias já registradas para próximas produções. Às vezes a gente faz até uns storyboards, né? A gente tem criar umas diversos tipos de história. registro, storyboards, uns desenhos, até as nossas paredes, os nossos fundos de cenário, elas têm uns desenhos para lembrar para as próximas produções. Então, assim... Tem um vídeo que a gente fez, né? Que tem uma temática egípcia, assim, mas a gente desenhou uma tumba dentro da nossa garagem. Então, e tá até hoje, assim, até hoje a gente vive tem na tumba até hoje, porque na verdade esse tipo de coisa só alimenta mais ideias, então a gente deixa registrado não só em vídeo, né, que é o produto final que a gente entrega, mas a gente deixa registrado aqui pra gente também, pra ver o nosso desenvolvimento criativo, como a gente começou, né, os primeiros projetos, pra como que a gente está caminhando agora, né, o tanto que a gente aprendeu desde o funcionamento das plataformas digitais de divulgação desses trabalhos até a edição, né? Assim, o Léo teve que aprender muita coisa para maximizar a nossa edição. E aprendendo essas coisas, a gente até recebeu convites para fazer a edição de vídeos de outros grupos, né? Que ficaram sabendo que a gente estava fazendo esse trabalho. Então, foi, apesar de ter sido muito difícil, estar sendo muito difícil, principalmente para a gente que é da classe artística, esse período de pandemia, de não poder estar junto, de não poder fazer eventos ao vivo, apesar de todo o peso que isso tá sendo, né, tá trazendo para a classe artística, a gente ainda assim está muito realizado de ver que a gente tem um produto, que a gente está maturando cada vez mais um projeto que é a nossa cara e que tem alcançado cada vez mais pessoas. Então é basicamente isso que a gente queria contribuir, como é que foi a nossa criação, como está sendo o desenvolvimento, mesmo que dentro desse contexto de pandemia. Assim. Aí a gente fica ansioso para que, né, para que as coisas voltem, né, que a gente nós fomos selecionados também para no edital de ocupação. de ocupação do Centro Cultural da FMG, que iria acontecer, né, em outubro de 2020, mas aí, né, com a pandemia não aconteceu e... Foi cancelado, o edital foi cancelado. O edital foi cancelado, mas a gente espera que as coisas, né, quando voltarem, a gente possa retomar esses projetos, essas ideias de fazer música realmente ao vivo, né, também, né? Obviamente nós não iremos abandonar esse ambiente virtual, né, da produção musical
através das telas e tal, até porque eu acho que isso não vai sair também da vida das pessoas, mesmo com a volta, né? Com a gente saindo dessa pandemia. Mas a gente espera que a gente possa voltar e também voltar com as colaborações, né? Igual a gente tinha começado a fazer. E a gente quer agradecer muito, né, ao convite aí feito pela professora Luciana Monteiro, pela Escola de Música da UFMG e agradecer também a todo mundo que acompanha, né, a gente, que dá sempre um grande apoio. Para a gente é muito importante isso, né? Isso faz com que a gente continue sempre estudando mais e aprendendo mais para poder fazer cada vez melhor o que a gente faz. E para quem não conhece nosso trabalho ainda, pode encontrar a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e também pelo YouTube, né? E a gente tem um site também, que é casaleãomusica.com.br, sem tio, sem tudo junto, né? casalealmusica.com.br, e lá tem um link para todas as outras redes. Né? E é isso. Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente aqui nessa palestra do Viva Música, e esperamos vocês nas nossas redes para a gente trocar ideias, trocar figurinhas, atender qualquer dúvida, qualquer sugestão. Tchauzinho.